As importações de leite, né? Tanto as importações como derivados de leite pelo Brasil registraram o maior patamar em pelo menos 20 anos. Um levantamento realizado pela Embrapa Gado de Leite, com dados do comércio exterior, revela que 2,1 bilhões de litros de lácteos foram importados entre janeiro e dezembro do ano passado, de 2023, uma alta de 68% em comparação com o ano anterior, 2022. A gente mostrou uma tela, né, que você pode acompanhar as importações mês a mês ao longo de 2023. Repare na tela que as compras de leite pelo Brasil foram maiores que o mesmo período do ano anterior em 11 dos 12 meses. Em alguns casos, alta mensal maior que 200%. Então, fica aí um questionamento: o que passa no setor? Um levantamento realizado pela Organização das Cooperativas do Brasil, a OCB, indica que a Argentina e o Uruguai foram os países que mais forneceram leite e derivados ao Brasil em 2023. Só a Argentina ficou com uma fatia de mais de 50% do mercado brasileiro, enquanto o Uruguai ficou com 35,8%. Nós também compramos produto do Paraguai, Chile, Estados Unidos, além de outros países. Como consequência dessa alta importação pelo Brasil, os preços do leite despencaram ao produtor rural ao longo de 2023. Os últimos dados do CPE indicam uma queda de 23,8%, isso no acumulado do ano passado. A última referência de preço, médio para o Brasil, média Brasil, está em R$ 1,99 o litro do leite recebido pelo produtor rural. E para analisar esse tema e tentar desvendar o que está por trás, a gente recebe Wagner Bescol, que é sócio-diretor da Transpondo. Wagner, seja muito bem-vindo. E aí eu te pergunto, o que passa com a nossa produção de leite e se as importações devem continuar nessa alta galopante nesse ano de 2024? Seja bem-vindo. Obrigado, Sami. É bastante complexo, tentando entender do ponto de vista do consumidor, né? Nós temos um país que praticamente produz tudo o que necessita. Então, o Brasil é produtor do seu próprio leite, como eram os Estados Unidos até alguns anos atrás. Então, nossas importações, elas giram de 0, 2% a no máximo 4% do volume consumido aqui, em anos normais. Esse é o nosso histórico. E os números que tu mostravam, eles passam de 8%. Embora alguém possa pensar, apenas 8%, mas isso é mais do que o dobro do que a gente está acostumado num mercado já equilibrado. Então, ele causa um grande transtorno. O que está por trás disso é que nós tivemos uma queda de preço ao produtor, que se iniciou, na verdade, em setembro de 22, com custos muito altos. O Brasil vinha com bons preços ao produtor, porque nós tivemos uma recuperação aí, fomos menos afetados na pandemia que outros países e nos recuperamos mais rápido. Então houve um descompasso, o preço pago ao produtor estava melhor do que em outros países. Então o custo da matéria-prima mais alto aqui. E aí o mercado recuou, mercado internacional. A China, em particular, em 2023, ela desapareceu do mercado, ela é a maior importadora de lácteos do mundo. A Nova Zelândia é o maior fornecedor e também é o maior produtor mundial. E esse leite todo sobrou. Então, você imagina um mercado que está consumindo pouco, sobrando todo praticamente esse leite que a China absorve anualmente. Isso impacta, inunda todos os mercados. Obviamente, não é vantajoso para o Brasil importar direto da Nova Zelândia. Nós temos uma tarifa externa comum, né, que penaliza o importador, mas da Argentina e do Uruguai, sim. Então, esse próprio leite neozelandês, ele veio ocupar espaços do leite uruguaio e argentino. E esse leite do Uruguai e da Argentina acabou achando o nosso mercado. Então, isso achatou realmente muito os preços e pegou o produtor com custo alto. Esse é o maior desafio, não só a queda de preço em si, mas combinada com custos de produção que não acompanharam essa queda. Então, pelo que eu entendi, é um movimento internacional causado pela China de excesso de oferta. Mas para esse ano, 2024, está começando. O que você projeta de preço do leite? Ele deve continuar caindo, ele deve subir? Porque se continuar um preço baixo, e me corrija se eu estiver errado, a gente não consegue ser competitivo.
Você está me falando assim, olha, eles produzem mais barato, é muito mais barato pro consumidor, que vai continuar comprando, principalmente desses países que não têm a tarifa maior, que é o caso da Argentina, como exemplo. Então, qual que é a projeção de preço para esse ano? Nós somos pouco competitivos, isso é um problema crônico do Brasil, nós todos trabalhamos por melhorar isso aí, mas é um complexo, isso não é apenas da porteira para dentro, é toda a cadeia do leite, ela acaba sendo bastante onerada, né? Para nós importarmos, por exemplo, um equipamento, um robô, está crescendo bastante, né? A automação da ordenha no Brasil, pelas dificuldades de mão de obra, nos custa o dobro do que custa para um produtor europeu ou norte-americano. Então esse é apenas um exemplo. 2024 está aparecendo um cenário melhor. Nós temos alguns componentes aí, né? Primeiro, que a China volta esse ano às importações. Eles passaram a ter um livre comércio com a Nova Zelândia a partir de 1º de janeiro. Desde 2008, eles tinham uma tarifa de 10% para importações acima de 100 mil toneladas, e isso expirou 31 de dezembro passado. Então, a Nova Zelândia deve exportar muito para a China esse ano. A China está protegendo menos o seu mercado, em outras palavras. Nós temos um ciclo de 3 anos, obviamente que ele tem uma certa regularidade, mas ele tem suas variações. Nós estamos saindo do fundo desse poço, desse ciclo de 3 anos nas commodities lácteas internacionais, sem influência lá fora. O grande, digamos assim, a grande incógnita nacional que nós temos é o poder aquisitivo do brasileiro, né? Nós temos uma renda bastante deprimida em seu poder aquisitivo, não estamos vendo melhora nisso aí, então a perspectiva de aumentar volume de consumo, sobretudo volume com melhores preços, não é muito realista, mas os preços já começaram a reagir. Os números que tu mostraste há pouco, mais agora deste mês, nós tivemos uma recuperação no último mês de dezembro, pago ao produtor no mês de janeiro, então houve uma recuperação de alguns centavos e está se vislumbrando mais alguns centavos de melhoria para o produtor nesse mês de janeiro, pago em fevereiro. Então o ano começa com uma reação positiva. Hoje ele está mais ou menos esse preço pagando, ou seja, equacionando com o custo operacional, não há margem, o produtor está zerado, ele não tem lucro no momento, mas está vislumbrando começar a recuperar as suas perdas, quem sabe, daqui para frente, desse mês de fevereiro agora para frente. Mas, para fechar, você menciona problemas externos como excesso de oferta. Você também menciona problemas internos como o brasileiro diminuiu o poder aquisitivo, e aí o problema de demanda. Mas você tocou um pouco nesse assunto, mas eu queria finalizar com isso. A gente precisa ser competitivo, né? Nenhum setor consegue viver sem competição, porque se você ficar pondo tarifa nos outros, na verdade você está onerando o consumidor por uma ineficiência do setor. O ideal é você conseguir produzir com tecnologia, com eficiência, como a gente consegue em várias commodities. O que precisa para o setor de leite ser produtivo no Brasil? Da porteira para dentro, produtividade da mão de obra, produtividade da terra. No entanto, nós tivemos de 2017 para cá uma redução de mais de 50% dos produtores. Veja a pressão de seleção que esse mercado. Então, assim, o nível de qualificação dos fornecedores hoje é muito grande. Nós temos impostos que outros países não têm. Então, nós temos, por exemplo, um custo muito grande em fertilizantes taxados, nós temos um custo muito grande em concentrado, que são 2 componentes muito importantes. Nós temos uma escassez de mão de obra que não é endereçada. Na ponta da indústria, ela tem um custo muito grande de mão de obra, de encargos, né? Os vários impostos, a nossa logística, nossas estradas, a nossa energia elétrica, todo um complexo, Sami, que é difícil a gente pontuar, assim, é um conjunto. A boa notícia é que a cadeia do leite hoje ela conversa. Nós, há 10 anos atrás, tínhamos cada um olhando para o seu umbigo. Hoje eles estão bastante integrados e conseguem se coordenar. Eu creio que falta talvez uma maior compreensão da estratégia de Estado, né? Competitividade nós precisamos ter, mas, por exemplo, esses 10% de tarifa que a China tinha até o presente momento, desde 2008, era para proteger o seu mercado. Sim. Então, estrategicamente, mesmo dentro das regras do jogo, há momentos que se justificam certas proteções, né? E isso é um assunto bastante delicado, mas... Sem dúvida. Wagner, 30 segundos, o pessoal está pedindo aqui da audiência. Crise do setor continua nesse ano?
ou é o que você falou, a gente está começando a sair, mas ainda será um ano desafiador? Sim. Tudo indica que nós teremos um 2024 melhor que o 2023, é o que nos parece até o presente momento, com preços intermediários. Não teremos os preços maravilhosos que se teve até agosto de 2022, mas também não deveremos ter um preço tão deprimido como em 2023. Se nós conseguirmos manter os custos, né, se o mercado, a inflação seguirem no ritmo atual, talvez nós tenhamos um bom ano. Não um ano maravilhoso, mas um ano para recuperar algumas perdas e pagar algumas dívidas, que isso é um problema crescente para o produtor de leite. Vamos torcer aí para a realidade se mostrar melhor que essa expectativa e que o setor aí seja bastante lucrativo. Wagner Bescol, sócio-diretor da Transpondo, muito obrigado aí pela sua participação aqui no Hora H do Agro. É um prazer.